Salve, salve, galerinha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português e Espanhol com o professor Luiz Belo. Hoje nós estudaremos as figuras de pensamentos, belezinha? Daremos continuidade às figuras de linguagens, especificamente estudando as figuras de pensamento. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha maneiro da hora, faça os seus comentários e, por favor, colega, compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais blá blá blá, sem mais enrolação, chama no grau, vem comigo e vamos que vamos. Pessoal, como todos nós já sabemos, as figuras de pensamento pertencem a um dos grupos das figuras de linguagem, ao lado das figuras de palavras, de sintaxe e de som. Especificamente, as figuras de pensamento são usadas para produzir maior expressividade à comunicação, dando maior ênfase, evidentemente, às ideias, ao pensamento, por meio da combinação das ideias e dos pensamentos. Claro, são elas: hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. A partir de agora, vejamos especificamente cada uma dessas figuras de pensamento. A primeira é a hipérbole. A hipérbole que, por sua vez, corresponde ao exagero intencional na expressão. Exemplo: quase morri de estudar. Evidentemente que a pessoa que faz tal declaração não está querendo dizer que ia morrer de tanto estudar. Aproximou-se da morte por tanto estudar. Claro que não. Simplesmente essa pessoa está querendo dizer que estudou muito. Mas além desse exemplo, vejamos o outro aqui nesses quadrinhos. De forma bem específica, aí nós temos: tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aposto que a Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Onde é que nós identificamos aqui uma hipérbole, uma linguagem exagerada? Na expressão morrendo de inveja. Beleza? Mas além da hipérbole, nós temos também o eufemismo. Em que consiste o eufemismo? Na utilização de palavras que suavizam uma ideia, um pensamento. Beleza? Portanto, eufemismo ele é usado para suavizar o discurso, suavizar uma ideia. Exemplo: entregou a alma a Deus. Qual é, na real, a intenção de alguém que faz tal declaração? Entregou a alma a Deus. Simplesmente está se referindo à morte de alguém, para suavizar o discurso, para suavizar a ideia de morte, que por si só é uma ideia negativa. Então emprega-se um eufemismo: entregou a alma a Deus, ou partiu desta para uma melhor. Também é um outro exemplo de eufemismo. E aqui nós temos uma charge: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Evidentemente que na charge
A explicação de fofoqueira é usada para suavizar o discurso. Beleza? Fácil demais. Fofoqueira. A palavra traz uma carga negativa, pejorativa. Mas a fofoqueira, por sua vez, diga-se de passagem, muito inteligente, ela falou: fofoqueira não. Eu sou produtora de biografias autorais não autorizadas, de biografias orais, melhor dizendo, não autorizadas. Dá para perceber em que consiste o eufemismo muito facilmente. Mas além do eufemismo, nós temos agora litote. O litote representa também uma forma de suavizar uma ideia. Porém, assemelha-se ao eufemismo, bem como é a oposição da hipérbole. Exemplo: não é que sejam mais companhias, disse o filho à mãe. Pelo discurso, percebemos que, apesar de as suas companhias não serem mais, também elas não são boas. Percebe? O filho emprega aqui a ideia de que as companhias não são mais, mas elas também não são boas. Isso vai ocorrer por causa dessa figura de pensamento denominada ou chamada de litote. Ainda temos um outro exemplo aqui para observarmos. Nerdzinho, o que você acha do meu desenho? Acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica. Nesse exemplo especificamente, observamos o uso do litote por meio da expressão acho que você deveria aperfeiçoar essa técnica. Para não dizer que o desenho não está bom, o nerdzinho educadamente emprega a figura de linguagem chamada de litote, dizendo: você deveria aperfeiçoar essa técnica. Beleza? Fácil, extremamente fácil. E agora, uma figura de pensamento, certamente uma das mais conhecidas e também uma das mais usadas. Eu estou falando da ironia, que nada mais é do que a representação do contrário daquilo que se afirma. Eu falo uma coisa, mas a minha ideia é falar outra. Falo uma coisa, mas estou pensando em outra coisa. Exemplo: ele é tão inteligente que não acerta nada. Ora, se ele é tão inteligente, por que não acerta nada? Essa é a finalidade. Para não chamar a pessoa ou não dizer que ela não tem inteligência, educadamente, ironicamente principalmente, o cara vai dizer: é tão inteligente que não acerta nada. Isso é ironia, uma apresentação de uma ideia contrária àquilo que se fala. E aqui nós temos mais um exemplo de ironia. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Nota-se o uso da ironia também aqui, tendo em vista que o personagem está zangado, indignado, enfurecido com a pessoa que utilizou o seu computador, o seu notebook e fez alguma coisa que não deveria fazer. Por isso ele vai dizer, vai empregar a palavra inteligente no popular, para não chamar a pessoa de burra. Ele vai dizer: quem foi o inteligente? Evidentemente, ele emprega o adjetivo inteligente de forma irônica. Isso, portanto, é uma ironia, figura de pensamento. Agora temos a personificação.
que também é conhecida como prosopopeia. A personificação é a atribuição de qualidades, características, sentimentos humanos aos seres irracionais ou aos seres não humanos ou até mesmo seres inanimados. Exemplo: o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Ora, jardim não olha, jardim não vê. Jardim também não fala. Olhar e dizer são características de seres humanos. Mas aqui, essas características humanas são atribuídas a um ser não humano, que é o jardim. Quando isso acontece, nós estamos diante de uma figura de pensamento chamada de personificação ou prosopopeia. Um outro exemplo aqui nesses quadrinhos. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Percebe? A personificação aqui neste diálogo, nestes quadrinhos, é expressa na última parte do quadrinho. No último quadrinho, onde o Zé Lelé afirma que o espelho está olhando para ele. Ora, espelho não olha. Olhar é característica de seres humanos, mas está sendo atribuída a um ser inanimado, a um ser que não tem vida, a um espelho. Dessa forma, utilizou-se uma característica dos seres vivos, olhar, em um ser não vivo, em um ser inanimado, o espelho. Quando eu me deparar com essas situações, nós estamos, portanto, falando, observando a figura de pensamento chamada de personificação ou prosopopeia. Belezinha? Tranquilíssimo? Fácil demais da conta. Mas agora nós temos a antítese. O próprio nome já é sugestivo. Anti, contrário. Tese, ideia. Antítese, ideia contrária. Logo, a antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos, ideias opostas. Exemplo: toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Onde é que nós temos aqui uma antítese? No emprego dos termos guerra e paz, que são palavras com sentidos opostos, sentidos contrários. Temos mais um exemplo aqui de antítese, para finalizarmos esta parte da antítese. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é bom? O que seria da paz sem a guerra? Aí o Adão vai responder: e o que seria de John sem a Yoko? Onde é que nós identificamos antítese aqui? Evidentemente que a antítese nesse caso ela é abundante. O uso da antítese aqui é expresso pelos termos que têm sentidos opostos. E quais são os termos que têm sentidos opostos? Positivo e negativo, mal e bem, paz e guerra. Beleza? Quando é que nós temos antítese? Quando identificamos termos que apresentam sentidos contrários, sentidos opostos. E agora chegamos ao paradoxo, a figura de pensamento chamada de paradoxo. O paradoxo, por sua vez, representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, para não confundirmos com antítese. Repito, o paradoxo
representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos. Beleza? Tal como no caso da antítese. Exemplo: estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Percebe? Não é apenas o sentido das palavras. Aqui, a antítese, ou melhor, o paradoxo consiste na oposição das ideias, não apenas das palavras. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Percebe? Cego de amor, mas ao mesmo tempo eu vejo ideias opostas, ideias contrárias, ideias paradoxais. Tranquilíssimo? Logo, como é possível alguém estar cego e ver? Isso é um paradoxo. Mas temos aqui um outro exemplo de paradoxo. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Olha que interessante. O professor vai e diz: toda certeza é relativa. Aí o aluno pergunta: tem certeza, professor? Ele vai e declara: certeza absoluta. Ora, onde é que nós identificamos, como identificamos o paradoxo? No uso das ideias com sentidos opostos, realçada pelos termos que explicam a certeza relativa e absoluta. Relativa, absoluta. Beleza? Embora o professor caia em contradição, né? Toda certeza é relativa. Depois ele diz que tem certeza absoluta. Certeza é absoluta ou ela é relativa? É justamente aqui em que consiste a ideia do paradoxal, ou da figura de pensamento denominada de paradoxo. E agora nós chegamos à gradação. A gradação, como o próprio nome já sugere, é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente, buscando um clímax, ou decrescente, alcançando um anticlímax. Exemplo: inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Percebe a gradação? Calma, controlada, total nervosismo. Aqui nós estamos, evidentemente, diante de um exemplo clássico de gradação. Mas vejamos aqui um outro exemplo de gradação. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. É claro, depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Onde é que nós temos aqui a gradação? Nesta tirinha, o personagem foi explicando de forma crescente a ideia. Orly, Paris, Dakar, Rio, e assim sucessivamente. Ele vai apresentando a ideia de forma crescente. Beleza? É nisso que consiste a gradação. E agora chegamos a essa figura de pensamento chamada de apóstrofe. O que é uma apóstrofe? A apóstrofe é a interpelação feita com ênfase. Repito, apóstrofe é uma interpelação feita com ênfase. Vejamos o exemplo de apóstrofe aqui. Olha, um recado do Nietzsche. Ai, meu Deus, ele vai me matar. O que eu faço? É o fim. Espera. Li errado. Que alívio.
Deus é para você. Notamos aqui a ênfase na segunda parte da tirinha com o uso dos pontos de exclamação. Ah, meu Deus! Os vários sinais de exclamação indicam aí a ênfase nessa expressão. Ah, meu Deus! Ele vai me matar. O que faço? Exclamação, interrogação. É o fim. Aqui nós temos uma interpelação. Algo que o indivíduo fala dando ênfase, chamando a atenção do outro. Quando isso acontecer, nós estamos diante da figura de pensamento chamada de apóstrofe. Uma interpelação feita com ênfase. Quando eu quero chamar a atenção do outro de forma intempestiva, dando muita ênfase. Beleza? Isso é chamada de apóstrofe. E assim nós finalizamos esta aula. Claro, espero que você tenha gostado. Gostou? Dá aquele joinha, faça os seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Por hoje é só. Tchauzinho. Fui.